E aí, pessoal? Sou o professor Flávio Nunes Ramos. Essa é a aula número 5, a aula sobre angiosperma da disciplina de evolução das plantas da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Bom, estamos falando de angiospermas, então estamos falando da divisão antófita, a divisão que contém todas as espécies de angiospermas. Antes de começar essa aula, eu quero apresentar as perguntas principais dessa aula, ou seja, o conteúdo importante que é preciso sair sabendo ao final dessa aula. Bom, quais são essas perguntas? O que vocês têm que ficar atentos durante as aulas e no final voltar aqui nessas perguntas para saber se vocês conseguem responder a elas. Primeira pergunta seria: o que caracteriza essa divisão? O que caracteriza a divisão angiospermas ou a divisão antófitas? De qual grupo de plantas as angiospermas se originaram? Como ocorre a reprodução sexuada nessa divisão? Como é o ciclo de vida das angiospermas? Onde estão os gametófitos? Como eles são e onde eles estão? Onde estão os esporófitos nas espermatófitas? Por que a flor foi uma novidade importante para a dominância das espermatófitas, né? Espermatófitas são tanto gimnosperma quanto angiosperma. Por que a flor é importante na dominância do ambiente terrestre? E por último, quais foram as principais mudanças no sistema reprodutivo das plantas com sementes? Então, primeiro vamos falar das características gerais desse grupo. Tá aí algumas fotos de espécies típicas desse grupo. Só por essas fotos chama a atenção algumas características exclusivas desse grupo. Eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Outra foto também bem característica desse grupo. E agora vamos começar a falar um pouquinho das características que esse grupo tem. Bom, antes de começar, falar que esse grupo é um grupo monofilético. As antófitas são monofiléticas. O que significa monofilético? Monofilético significa que todas as espécies dessa divisão possuem um ancestral comum. Então, as plantas mais aparentadas com as gimnospermas, então as plantas onde se supõe que elas surgiram, são as gimnospermas do grupo Gnetophytas, mais especificamente as benedictales. Tá? É um grupo de gimnosperma que já se extinguiu, tá? Mas tem características, como a gente viu na aula passada, na aula 4 de gimnosperma, algumas características que as gimnospermas não possuem e que as angiospermas possuem. O nome angiosperma significa sementes ou semente em vasos ou semente em urnas. Então, a estrutura que define a flor é o carpelo. Então, esse carpelo parece um vaso, parece uma urna, como a gente pode ver nessa foto aqui. Então, o que a gente tem nessa foto? As duas fotos superiores é a foto da araucária, uma gimnosperma. Então, gimnosperma significa sementes nuas, semente que não tem um envoltório, não tem frutos. Tá? E as duas fotos inferiores já são espécies de angiospermas. Então, angiospermas, sementes em urnas. Olha a foto inferior da direita, que é o fruto com as sementes ali. Então, seria semente, estaria num vaso. A semente estaria disposta numa urna. Tá? E essa urna, esse vaso, é fruto do desenvolvimento de um carpelo. O carpelo é a parte feminina da flor. É por isso que as espécies desse grupo, ou esse grupo, é chamado de angiosperma. Quais são as características que são exclusivas desse grupo? Basicamente, essas três mais importantes. Primeiro, as espécies têm flores. O que são flores? Então, a gente vai dar uma olhada mais para baixo, mais para frente da aula, um detalhamento maior nas flores e nas suas estruturas. Mas, basicamente, a flor é um carpelo fechado. Ela se caracteriza por a presença de carpelos. E uma das vantagens de possuir flores é que aumenta a atração de polinizadores e essa polinização passa a ser mais efetiva do que era antigamente. Temos a presença também de frutos, que em outros grupos, além das flores, não tinha frutos. Até porque fruto é nada mais do que o desenvolvimento do ovário, que é uma estrutura da flor. E também temos como exclusividade
a dupla fecundação ou a fertilização dupla, que vai dar origem ao endosperma secundário. O que é o endosperma secundário? A gente já falamos sobre endosperma na aula passada de gimnosperma. Nesse slide aí, comparando o endosperma das gimnosperma e o endosperma das angios. Endosperma, para quem não lembra, é o tecido de reserva que a planta produz dentro de uma semente. Então, quando a semente vai ser produzida, lá dentro vai ter o embrião, ou seja, o novo indivíduo, filho daquela planta-mãe, e também vai ter o nutriente para aquele indivíduo conseguir germinar, crescer e produzir suas primeiras folhas para fazer a fotossíntese e ficar independente. Enquanto ele não é independente, não produz a fotossíntese, ele precisa de uma reserva para começar a crescer. E essa reserva é colocada pela planta-mãe dentro da semente e essa reserva chama-se endosperma. Só que o endosperma que as espécies de gímeno produzem é diferente do endosperma que as espécies de anjo produzem. Que diferença é essa? A primeira diferença é que na gimnosperma, como a gente viu, esse endosperma é fruto do gametófito feminino degradado. Então ele corresponde ao gametófito feminino. Se ele corresponde ao gametófito feminino, que é haploide, todo o endosperma tem um tecido haploide. O tecido nutritivo, então, da gimnosperma é haploide. Então, por que ele é haploide? Porque ele se origina de um gametófito feminino que é haploide. O endosperma secundário tem uma origem completamente diferente. Por isso ele é triploide. Então, enquanto o endosperma primário da gimnosperma é haploide, o endosperma secundário, o endosperma das angiospermas, é um tecido triploide, 3Ns. Por quê? Porque ele corresponde à fecundação de 3 núcleos, 2 núcleos polares vindo da parte feminina e o gameta masculino. E isso ocorre na segunda fecundação. A primeira fecundação é quando o gameta feminino encontra o gameta masculino e a segunda fecundação é quando ocorre a junção de o gameta masculino com 2 outras células femininas chamadas de núcleos polares. Essas 3 células se unem e formam o endosperma. Ele é secundário porque ele se forma na segunda fecundação. Então ele forma um tecido aí triploide. Outra característica importante é que todas as espécies têm gametófito reduzido. Isso já tinha lá nas gimnospermas. Só que era só o gametófito masculino da gimno é que era reduzido, tinham 3 células no máximo. Agora, a parte feminina, o gametófito feminino nas angiospermas, também é reduzido. Então, ambos os gametófitos, feminino e masculino, nas angiospermas, são reduzidos. O gametófito masculino, ou microgametófito, tem até, no máximo, 3 células, é chamado de grão de pólen. E o gametófito feminino, ou megagametófito, tem no máximo 7 células e está ali dentro do saco embrionário. Outras características é que, além dos anterídeos, que já estava ausente na gimnosperma, agora nas angiospermas os arquegônios também sumiram. Os arquegônios estão ausentes também. O tubo polínico de todas as espécies é completo, né? Então, enquanto nas gimnospermas tinha espécies com tubo polínico incompleto, espécies com tubo polínico completo, nas angiospermas todas as espécies têm tubo polínico completo. E também os óvulos das angiospermas possuem 2 tegumentos. Os óvulos da gimno só tinham um tegumento só. Chegamos então ao ciclo de vida das angiospermas. Então, como eu estou fazendo com todos os grupos, o ciclo de vida das angiospermas, só vou apresentar a forma mais geral, onde tem então essas setas com esses nomes aí que facilitam um pouco o aprendizado geral, tirando um pouco de detalhe. Então, todo ciclo começa com a formação de um novo indivíduo. Então, o início do ciclo é a fecundação. Só que agora a fecundação nas angiospermas é uma dupla fecundação. Uma fecundação dá origem ao embrião, a outra fecundação dá origem ao endosperma secundário, que está ali, ó, seguindo a seta. Dentro das sementes tem o endosperma secundário. E com essa fecundação também ocorre a formação do fruto com o desenvolvimento do ovário da flor. Então a flor se desenvolve no fruto. Mais especificamente, o carpelo daquela flor
ovário daquele carpelo, vai se desenvolver e dar origem a um fruto, que é uma característica, como a gente já falou, exclusiva desse grupo aí, tá? Frutos e semente com endosperma secundário. Esse novo embrião vai crescer, que é o esporófito, ele é diploide, e depois que ele crescer, vai produzir os esporângios e dentro do esporângio vão ser produzidos os esporos. Os esporos são produzidos através da meiose. Lembra que eu falei lá no início das aulas que o ciclo das plantas todas são haplodiplobiontes e o que caracteriza esse ciclo é o momento que ocorre a meiose. Todas as espécies desse ciclo, todas as espécies de planta têm a meiose ocorrendo no meio do ciclo na hora de formar os esporos. Então tá aí, os esporos são formados também nas angiospermas através de meiose no meio do ciclo. Então, se os esporos são formados através de meiose, a partir dos esporos, todas as células aí vão ser haploides. Então, os esporófitos eram diploides, agora todas as células são haploides a partir da formação dos esporos. Os esporos, então, vão se desenvolver, vão germinar, se desenvolver e vão dar origem aos gametófitos. Então, os gametófitos vão formar os gametas e tudo isso aonde? Dentro das flores. Então, o gametófito, por exemplo, o gametófito masculino, ele tem um tubo polínico, só que todas as espécies, como eu comentei, têm tubo polínico completo, diferente das gimnospermas. A formação dos esporos, a formação do gametófito, a formação de gametas, tudo isso vai ocorrer dentro das flores. Então, nas flores é que vai ocorrer várias dessas formações aí. Bom, já que a gente está falando da flor, que é uma das estruturas mais importantes desse grupo, vamos falar mais detalhadamente dela. O que é exatamente uma flor? Então, a definição de uma flor é que ela é um ramo, tá? Um ramo como outro qualquer de uma planta, só que ela tem um crescimento determinado. O que significa um crescimento determinado? Significa que ela cresce por um tempo limitado, por um determinado tempo. E ela porta folhas que produzem esporângios. O que é isso? Esporófilos. Então, é um ramo com esporófilos. O que são esses esporófilos? São os estames e o carpelo, a parte masculina e a parte feminina. Tá? Então, é um ramo com crescimento determinado que porta esporófilos. O que define a flor é ela ter carpelo. Uma estrutura que tem carpelo é chamada de flor também. Dentro desse carpelo, o que tem? Tem os óvulos. O que é o óvulo? O óvulo é aquilo que depois de fecundado vai virar semente. E o carpelo? O carpelo é aquilo que depois de fecundado vai virar o fruto. Tá? Então, toda flor vira um fruto e todo óvulo vira uma semente. As flores apresentam até 4 verticilos, tá? 4 tipos de folha modificada que são chamadas de verticilos. 2 desses verticilos são estéreis e são chamados, o conjunto deles, de perianto. Cálice e a corola, que a gente vai ver daqui a pouco. 2 desses verticilos são férteis e são chamados de perigônio. São androceu e gineceu. Tá? Então, o cálice, como vocês estão vendo aí na foto do lateral com essa setinha, representa essa parte verde. É um conjunto de sépalas. E as sépalas nada mais são do que folhas também modificadas. Geralmente elas são verdes, não nem sempre, mas geralmente elas são verdes. E a função principal da sépala é a proteção do botão floral. Geralmente o botão floral, quando ainda está começando a crescer, ele é envolto por uma folha chamada sépala. E o conjunto dessas sépalas, como a gente falou, é o verticilo chamado cálice. O segundo verticilo e o segundo verticilo estéreo, né? Então estéreo porque não faz reprodução, é a corola. Então, como está representado na setinha, essa parte amarela dessa flor. O que é a corola? Geralmente também são folhas modificadas que geralmente elas são coloridas. Ela protege os órgãos reprodutores. Então, a parte feminina e masculina estão protegidas por ela. Então, ela geralmente tem a função de atrair os agentes polinizadores e o conjunto das pétalas forma o verticilo corola. Agora vamos para os verticilos férteis, que o conjunto dos 2 verticilos é chamado de perigônio. Então temos o androceu, como está mostrado aí nessa seta. O que é o androceu? É o conjunto de estames. São folhas também modificadas
que são a parte de reprodutora masculina do vegetal. Então vai produzir aqui grão de pólen. Conjunto dos estames, chamado de androceu. E por último, o quarto verticilo e o segundo verticilo fértil é o gineceu, ou conjunto de carpelo, que nada mais é que a parte feminina da planta, onde serão produzidos os óvulos. Tá? O conjunto é chamado de gineceu ou pistilo. Além dos 4 verticilos, a flor também é formada pelo receptáculo, como está mostrando na seta aí, onde fica encaixado todos os 4 verticilos, tá? Onde vai se fixar os 4 verticilos no ramo, né? E o pedúnculo, que é onde a flor vai estar presa à planta, é o ramo de caule que a flor se encontra. Então ali era a foto anterior, até a foto anterior, era um esquema de uma flor, agora é um esquema de uma flor mais real, tá? Mostrando vários daqueles verticilos que eu estava falando para vocês. E agora, essa é uma foto realmente da flor de maracujá. Você vê que tem outras estruturas muito mais complexas. Os verticilos estão numa forma menos didática, vamos dizer assim, mas só para mostrar que eu estava falando e mostrando uma flor que é fácil de entender, que é mais didática. Mas existem várias formas de flores e que há uma complexidade de formas desses verticilos aí. Vou mostrar um pouquinho das fotos reais, então, dos verticilos. Aqui são os verticilos estéreis, que é a sépula, conjunto das sépulas da cálice, em verde aí na esquerda, e as pétalas, que o conjunto das pétalas é a corola, e está aí na setinha mostrando em cor rosa. E aqui, fotos do perigônio, né? Ou os verticilos reprodutores, né? Então na esquerda temos os estames, né? O conjunto de estames, que é o androceu, onde estão produzidos os pólens, dá para ver conjuntos de pólens aí nos estames. E as duas fotos da direita é a parte feminina, né? Então é o carpelo, o do meio, né? Mostrando, então foram retirados todos os outros verticilos para ficar mais didático, para entender melhor o carpelo e suas 3 estruturas, vamos dizer, o ovário, o estilete e lá em cima, onde o pólen vai ficar grudado, vai cair, é o estigma, né? E aí esse é um carpelo, né? O conjunto só tem um carpelo, mas poderiam ter mais carpelos, o conjunto dos carpelos forma o gineceu. Se você pegar o ovário, que é a parte de baixo desse carpelo, e fazer um corte transversal e olhar lá para dentro, é o que está sendo mostrado na foto da direita. Tem aquelas 3 bolinhas, essas 3 bolinhas são os óvulos. Então, dentro do ovário tem os óvulos. Então, do ovário, se isso for fecundado, cada bolinha dessa, que é o óvulo, vai virar uma semente e o ovário vai virar um fruto. Bom, de acordo, então, se vocês entenderam o que são os verticilos, dá para a gente classificar as flores pela quantidade dos verticilos que ela tem. Então, se você tem uma flor com todos os 4 verticilos, os 2 estéreis e os 2 férteis, você possui uma flor completa na mão. Então, as espécies que têm os 4 verticilos são chamadas de flores completas. Aquelas que faltam um dos verticilos são chamadas de flores incompletas. Então, um exemplo aí de flor incompleta é uma flor de gramínea. As gramíneas não têm pétalas. As gramíneas são polinizadas pelo vento. Então, geralmente as pétalas possuem a função de atração do agente polinizador. Mas o vento não precisa ser atraído, não é ser vivo, né? Então, geralmente existe uma seleção para os indivíduos que têm uma pétala pequena ou nem têm pétala nesse grupo aí de gramíneas, que são polinizadas pelo vento. Então, se ela não tem o verticilo corola, né, o conjunto de pétalas, ela é uma flor incompleta. Outra divisão que a gente pode fazer é em relação apenas os 2 verticilos férteis. Então, pode ser perfeita se possuem os 2 verticilos sexuais e imperfeita se ela só tem um deles. Então, se ela é uma flor monóica, ou seja, ela tem a mesma flor, tanto os estames quanto os carpelos, ela é uma flor perfeita. Se ela tem um pé
com flores apenas a parte masculina das flores, e um pé de planta com as flores apenas com a parte feminina, essa espécie tem flores imperfeitas. Aqui temos um exemplo, tá, de duas flores. A flor da esquerda é uma flor que só tem a parte masculina, só tem os estames. Então ela é uma flor imperfeita, estaminada, porque só tem estames. A flor da direita só tem carpelo. Então a flor imperfeita, carpelada, só tem carpelo. E aqui uma flor perfeita. Ela tem tanto o carpelo, um só, verdinho ali no centro, quanto estames. Tem 3 estames aí na foto. Então é uma flor perfeita porque possui na mesma flor os 2 verticilos sexuais. Agora nós vamos falar da esporogênese e gametogênese das angiospermas. O que é esporogênese e o que é gametogênese? Bom, esporogênese, como diz o nome, gênese, vem de formação, de gerar, geração. Então, esporogênese é a formação ou a geração dos esporos. Mas cuidado que o segundo nome confunde, porque gametogênese é a gênese de gametófito, não é a gênese de gametas. Tá? Então, esporogênese forma esporos e na gametogênese se formam os gametófitos. Se você pensar nos passos do ciclo de vida, fica um pouco mais fácil de entender, porque todo esporo, quando germina, se desenvolve num gametófito. Então, primeiro se forma o esporo, esporogênese, depois o esporo se desenvolve num gametófito, que é a gametogênese. E a gente pode ter a parte feminina ou masculina da esporogênese e da gametogênese. Então, se é feminino, tudo que tem um prefixo mega. Tá? Então, a mega esporogênese nada mais é do que formação de esporos femininos ou megásporos. A megagametogênese nada mais é do que a formação dos gametófitos femininos, tá? Ou megagametófitos. O que é a esporogênese feminina? Dentro das flores vão ser formados os esporos. Então, os esporos precisam ser formados através de meiose. Tá? Essa formação dos esporos é que é chamada esporogênese. Então, os esporos femininos vão ser produzidos dentro do carpelo, né, que é a parte sexual feminina da flor. Tá. Então, dentro do carpelo, dentro do óvulo, vão se formar 4 esporos. Tá? Então, o óvulo, lembra que tem a parte do tegumento, aquela partezinha que abre, que é a micrópila, que tem a abertura para passar o tubo polínico. Lá dentro dos tegumentos tem o esporângio. O esporângio forma esporo, é chamado de nucelo. E dentro do esporângio, ele vai formar, então, 4 esporos. 4 esporos femininos, né? Mega. Só que 3 deles vão se degenerar na hora. Então, formam-se 4 esporos, 3 se degeneram, só um dentro do óvulo é que vai vingar. É mais ou menos como está mostrando nessa figura aí. Então, nós temos, da esquerda para a direita, isso aí é o óvulo. Tá? Então, são os 2 tegumentos, verde e vermelho. Lá dentro, em branco, tem o esporângio feminino, a nucelo, e esse pontinho preto são os esporos. O da esquerda é a célula-mãe dos esporos femininos, que é o megásporo, e ela vai se formar, vai se transformar em 4 megásporo, na segunda figura, e na terceira figura mostram os 3 esporos femininos se degenerando, sobrando apenas um. E esse único esporo feminino vai se desenvolvendo através de mitose e vai se transformando num gametófito, que é a gametogênese feminina ou megagametogênese. Então esse esporo vai dar origem dentro do óvulo de um novo gametófito. Só que lembra que eu disse lá na frente, gametófito feminino, agora nas angiospermas, ele é tão reduzido que ele só tem 7 células. E tem 7 células e 8 núcleos. São essas células da direita, de extrema direita, que vocês estão vendo aí. Que células são essas? Estão na última linha aí. Ó. São 7 células e 8 núcleos. São as antípodas, as sinérgides e os núcleos polares. Então aqui, ó, nessa figura, tem a esporogênese. Então, essa figura em verde, essas bolinhas verdes, uma outra representação de um óvulo. Dentro do óvulo tem a célula-mãe dos esporos, depois formam na segunda figura os 4 esporos, 3 degeneram e sobra um. Então essa é
esporogênese. E agora a gametogênese é daquele esporo que sobrou, como eu estava comentando na outra figura, ele vai, por mitose, se transformando, né, subindo aí nas figuras, se transformando até chegar no gametófito feminino reduzido, aquelas 7 células que eu falei o nome das sinergias, antípodas e os núcleos polares, estou dando um close aqui. Então a gente tem aqui é o óvulo. Um óvulo tem esporângio lá dentro, é um esporângio com tegumento. Então esse esporângio ele vai produzir esporos. Então esse esporo depois vai desenvolver no gametófito. Então estou mostrando aí o gametófito. Já tem a gametogênese aí, feminina. 7 células, tem as 3 antípodas, como está mostrando a seta lá em cima, dentro do óvulo. No meio tem os núcleos polares, que é uma célula só com 2 núcleos. Lá embaixo tem 3 células, uma das células é o gameta feminino, ou esfera, e as últimas 2 são as sinérgidas. Essa foi a esporogênese feminina e a gametogênese feminina. Agora vamos falar da parte masculina, cujo prefixo é micro. Então, a microesporogênese é a formação dos esporos masculinos e a microgametogênese é a formação dos gametófitos masculinos. Os esporos masculinos são os grãos de pólen com uma célula só. São um grão de pólen que é unicelular, é considerado o esporo masculino. Tá? Ele fica onde? Dentro das anteras. Então, dentro das anteras são formados os grãos de pólen, como você pode ver nessa figura aí. Então, aqui na esquerda nós temos uma visão externa da antera, mas se você fizer um corte transversal e olhar lá dentro, você vai ver esses 4 bolinhas aí. Essas 4 bolinhas são chamadas de saco polínico. O saco polínico nada mais é do que um esporângio. Então, dentro desses sacos polínicos são formados os esporos. Qualquer esporângio de qualquer grupo forma esporo. O esporo masculino são os grãos de pólen quando tem uma célula só. Isso é a esporogênese. Formou esporos masculinos, que é o grão de pólen unicelular. E a gametogênese? O pólen unicelular, através da mitose, formam 2 células, depois 3 células, é o máximo que ele tem. Quando se transforma em 2 células, ele passa a ser gametófito. Então, o grão de pólen com 2 células e o grão de pólen com 3 células já é considerado o gametófito masculino. Então, através da mitose, o esporo masculino se transforma no gametófito masculino. Que células são essas? Então, existem até 3 células dentro do grão de pólen. O grão de pólen tem até 3 células. Que células são essas? Uma das células é a célula do tubo. A célula do tubo é que depois que o pólen encontrar, cai em cima do carpelo, né, da parte feminina, ele vai formar o tubo polínico. Então, essa célula do tubo é que vai crescer por mitose e gerar o tubo polínico. Então, uma das células do grão de pólen é a célula do tubo. As outras 2 células são chamadas células espermáticas, ou os gametas, né, do grão de pólen. Essa é uma célula geradora que se divide depois em 2 células espermáticas. Então, as 3 células do pólen é a célula do tubo e dois gametas, ou 2 células espermáticas. Além disso, essas 3 células são protegidas por essa membrana, por essas membranas que vocês podem ver na foto. Essas membranas são membranas externas, né? A membrana externa, chamada exina, e a membrana interna do pólen, chamada intina. A maioria das espécies de planta, de angiospermas, no momento que o pólen é liberado da antera, o grão de pólen só tem 2 células. Tá? E a terceira célula vai ser gerada só na flor, quando ela cair na flor, que ela vai polinizar. E cerca de 1/3 restante já sai com 3 células de dentro da sua antera. Tá? Então, que 2 células são essas? É a célula do tubo e a célula geradora. Então, a maioria o grão de pólen da maioria das espécies de angiospermas sai da antera desse jeito. E o outro 1/3 restante, a célula geradora já se divide dentro da antera em 2 células espermáticas e o pólen já sai com as 3 células prontas, a célula do tubo e as 2 células espermáticas, ou os gametas masculinos. Uma coisa interessante de falar, para terminar a aula, é que nas gimnospermas, que também tem essas 2 células, né,
uma das células espermáticas, dos gametas das gimnospermas, apenas é que é funcional. Nas angiospermas, duas são funcionais e fazem a fecundação. Já na gimnosperma, não. Só uma delas é funcional, então só tem uma fecundação e a outra célula espermática se degenera, não se une a nenhuma outra coisa. Ok? Então é isso que eu queria apresentar para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.